Então, o que é a arte contemporânea, né? Eu coloquei aqui duas questões para a gente pensar. A arte contemporânea ela traz novos paradigmas, né? A arte contemporânea ela não, ela é sem movimentos ou categorias e ela é híbrida, né? Por quê? Porque a gente não tem, a gente tem o hibridismo, né, como uma proposta estética, né, a mistura de linguagens. A gente não tem mais pintura e escultura super definidas. A gente tem uma mistura de coisas. A gente tem a obra de arte avançando no espaço, a gente tem a obra de arte avançando em todas as categorias, misturando categorias e linguagens. E a gente tem a obra de arte contemporânea sem movimento. A gente não tem os movimentos como a gente tinha ainda na arte moderna, fauvismo, impressionismo, cubismo, né? A gente não tem tudo bem definido. Eu trouxe um exemplo do artista Ai Weiwei, que é um artista chinês. Ele fez uma exposição chamada Raiz no Brasil recentemente e ele tem essa obra que se chama Sunflower Seeds, que é como sementes de girassóis, né? Essa instalação ela é composta aqui por 100 milhões de sementes feitas uma por uma, né, em porcelana, que vão imitar essas cascas, né, de sementes de girassol. Então, assim, é uma obra o quê? Que a gente pode ser considerado uma escultura? Pode, né? Cada sementinha dessa ela é feita uma a uma. A maneira como ela é colocada e exposta, ela é uma instalação. Então, ela não é só uma coisa, ela não é só um objeto. Ela trabalha com a questão da manufatura, ela trabalha com a questão de como ela se apresenta, né? De como a obra se apresenta. Então, assim, essas categorias, né, de arte, elas são diluídas e o valor está no processo criativo, está nos conceitos envolvidos, não apenas, né, na obra acabada em si. E algumas obras colocam a questão visual em xeque, inclusive. A arte sonora é um bom exemplo disso, né? Então, também as obras, né, que tratam questões de texto. Aí eu trouxe uma obra da Raquel Stolf para a gente pensar, algumas obras, onde ela trabalha não só a questão visual, mas a ausência de texto ou a questão textual, né? Aqui em Plena Pausa, ela coloca essa enciclopédia em branco inseridas, né, em estantes, né, aqui de bibliotecas públicas. Ou mesmo aqui, né, nos livros de artista, o livro sem sentido, onde você abre ele, ele tem setas. A lista de coisas brancas, coisas que podem ser, que parecem ou que eram brancas. Então, é uma maneira de fazer arte pensando na parte escrita, nas palavras, nos jogos de palavras. Em Assonâncias do Silêncio, ela é uma instalação sonora. Então, a principal questão não é o visual aqui. Então, a gente tem, assim, esses exemplos, né? Que a arte contemporânea, ela é disruptiva. Ela está sempre trabalhando a destruição de alguma coisa ou a disrupção de algo, trazendo novos paradigmas, né? Inclusive nega a questão visual muitas vezes. Então a gente tem essa obra que a pessoa ela entra na cabine para escutar, né, um texto pré-determinado, para escutar o silêncio. Então, as narrativas, né, da história da arte de forma hegemônica, que a gente conhece até hoje, não vigora mais, né? Se tornam possíveis muitas histórias da arte, né? A gente tem diversos circuitos locais que vão escrevendo as suas histórias da arte particulares. A gente não tem mais a arte europeia, a arte norte-americana, a gente tem a arte brasileira tomando frente, a gente tem a arte na América Latina, a arte africana, enfim. A gente tem contradições, diálogos, confrontos. A arte contemporânea, ela é cada vez mais internacional e ao mesmo tempo mais local, né? Nessa construção de relações com realidades, né, com as sociedades particulares. O artista contemporâneo, então, não trata simplesmente, né, da técnica. Ele não se prende à representação de alguma coisa apenas.
Ele pesquisa, ele questiona. O conceito, ele faz muito parte da obra, ele faz parte daquela obra, não é mais só o visual, né? Tem toda a questão, o conceito envolvido por trás dela. Aqui no Para Saber Mais, um livro sobre arte contemporânea no Brasil e o documentário sobre o Ai Weiwei, Atenciosamente.